Audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 7. A Psique e os Deuses. Seção 779. Ditado de Seth. Começaremos o próximo capítulo intitulado A Psique, as Línguas e os Deuses, com G minúsculo. Quase todas as perguntas que você pode fazer sobre Deus com maiúscula também podem ser feitas legitimamente sobre a psique. Parece que você se conhece, mas que acredita na existência de sua psique. Na melhor das hipóteses, muitas vezes parece que você é tudo o que conhece de sua psique e, para começar, reclamará que não conhece a si mesmo. Quando você diz quero me encontrar, geralmente dá como certo que existe uma versão completa, pronta e acabada de si mesmo que você perdeu em algum lugar. Quando você pensa em encontrar Deus, geralmente pensa nos mesmos termos. Agora, você está em torno de si mesmo, o tempo todo. Você está sempre se tornando você mesmo. De certa forma, você é composto daqueles padrões de si mesmo que estão se unindo em toda parte. Você não pode deixar de ser você mesmo. Biologicamente, mentalmente e espiritualmente, você é marcado como separado de todos os outros, e nenhum manto de convencionalidade pode esconder essa singularidade indescritível. Você não pode deixar de ser você mesmo, então. De certa forma, fisicamente, você é uma linguagem molecular que se comunica com os outros, mas uma linguagem com suas próprias peculiaridades, como se, falando uma língua aceita, você falasse com um sotaque lógico que carregasse seu próprio sabor e significado. Quando você pergunta, o que é minha psique, ou minha alma, ou quem sou eu? Você está procurando, é claro, seu próprio significado, além do que já sabe sobre si mesmo. Nesse contexto, Deus é tão conhecido e desconhecido quanto você é para si mesmo. Tanto Deus quanto a psique estão em constante expansão, indizíveis e sempre se transformando. Você provavelmente questionará: tornar-se o quê? Pois para você geralmente parece que todo movimento tende para um estado de conclusão de um tipo ou outro. Você pensa, portanto, em termos de se tornar perfeito ou se tornar livre. A palavra tornar-se, por si só, parece deixá-lo no ar, por assim dizer, suspenso sem definições. Se eu disser, você está se tornando o que você já é, então minha observação parece sem sentido, pois se você já é, como pode se tornar o que já é realizado? Em termos mais amplos, entretanto, o que você é sempre mais vasto do que seu conhecimento de si mesmo, pois na vida física você não consegue acompanhar sua própria atividade psicológica e psíquica. Novamente, de certa forma, seus corpos falam uma linguagem biológica, mas nesses termos vocês são bilíngues, para dizer o mínimo. Você lida com certos tipos de organizações. Eles podem ser equiparados a verbos biológicos, adjetivos e substantivos. Isso resulta em certas sequências de tempo que podem ser comparadas a frases escritas e lidas de um lado, digamos, para o outro. Finja que sua experiência de vida é uma página de um livro que você escreve. Lê e experimenta de cima para baixo, da esquerda para a direita, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Esse é o você que você conhece, a visão de mundo que você entende. Mas outros vocês tão legítimos podem escrever, ler e experimentar a mesma página de trás para frente, ou ler cada letra de cima para baixo, como você faria com uma coluna de números. Ou outros podem misturar e combinar as letras de maneiras totalmente diferentes, completamente diferentes, formando sentenças totalmente diferentes. Outro ainda mais vasto, você pode estar ciente de todos os diferentes métodos de experimentar aquela página particular, que é a sua vida como você a entende. Você pensa que sua própria consciência é a única culminação lógica da realidade de seu corpo. Você lê a si mesmo de uma certa maneira aceita. Em todo o livro da vida, no entanto, apenas fisicamente falando, existem inter-relações em níveis adjacentes que você não percebe, pois outras porções de sua própria consciência biológica ou linguagem biológica se relacionam com todo o tecido vivo do mundo.
Em termos físicos, você está vivo por causa de subestruturas psíquicas, espirituais e biológicas, das quais você mal tem qualquer compreensão. Estes estão implícitos, no entanto, na natureza de sua própria consciência, que não poderia existir de outra forma como você a conhece. Assim como a linguagem ganha e alcança seu significado não apenas pelo que está incluído nela, mas também pelo que é excluído. Assim, sua consciência alcança sua estabilidade, também por exclusões. O que você é está implícito na natureza do que você não é. Da mesma forma, você é o que é por causa da existência do que não é. Vocês se leem do início ao fim da página, ou do que consideram ser do começo ao fim. Sua realidade maior, porém, é lida em termos de intensidades, de modo que a psique os integra de uma maneira diferente. A psique não marca o tempo. Para ele existem simultaneamente as intensas experiências de sua vida. Em seus termos, eles seriam o presente da psique. A psique lida com eventos prováveis, no entanto, alguns eventos, talvez alguns, com os quais você sonhou, mas não se materializaram, são bastante reais para a psique. Eles são muito mais reais para ela do que a maioria dos eventos físicos inócuos mais definidos, como, por exemplo, o café da manhã de ontem. Os eventos internos da psique compõem a experiência maior da qual provêm os eventos físicos. Eles lançam uma aura que quase magicamente torna a sua vida sua. Mesmo que duas pessoas encontrassem exatamente os mesmos eventos em suas vidas exatamente ao mesmo tempo, suas experiências de realidade dificilmente seriam aproximadamente conectadas. Mais uma vez, você lê suas próprias identidades de uma maneira particular e especializada. Dentro de sua experiência biológica, no entanto, as consciências vegetal, mineral, animal e humana se cruzam. Eles se encontram. Na linguagem do eu que você fala, esses encontros são como as pausas implícitas em sua linguagem verbal. Esses outros tipos de consciência formam então ritmos internos aos quais você sobrepõe os seus próprios. Esses encontros de consciência acontecem constantemente. Eles formam o seu próprio tipo de identidades adjacentes. Você os chamaria de subespécies de consciência. Talvez, mas na verdade são identidades que operam de maneira transespécie. Se você se ler de lado dessa maneira, descobrirá porções de sua própria consciência se estendendo por todo o tecido da Terra como você entende, tornando-se parte do material da Terra, mesmo quando esses materiais se tornam parte do eu que você reconhece. Sua consciência seria muito menos limitada. O tempo se expandiria adjacentemente. Vocês se consideram fisicamente cães de elite, entretanto separados das outras espécies e tipos de vida, de modo que, na verdade, limitam sua própria experiência de sua psique. Se você pensasse ou se sentisse dessa maneira, apreciaria o fato de que biologicamente seu corpo é seu em virtude da vida mineral, vegetal e animal da qual obtém seu sustento. Você não se sentiria aprisionado como costuma se sentir dentro de uma forma corporal, pois entenderia que o próprio corpo mantém sua relativa estabilidade por causa de seu constante dar e receber com os materiais da Terra que possuem consciência. Você pode até certo ponto sentir seu corpo se unindo e se dispersando constantemente e entender como você paira dentro dele sem temer sua própria aniquilação após seu desmantelamento. Quando você pergunta quem sou eu, você está tentando ler a si mesmo como se fosse uma frase simples já escrita. É apenas uma das muitas variações prováveis. Você e mais ninguém escolhe quais experiências deseja realizar. Você faz isso tão espontaneamente quanto fala palavras. Você assume que uma frase iniciada será concluída. Você está no meio da fala à fala, que é a sua vida. Parece acontecer por si só, já que você não tem consciência de se manter vivo. Seu coração bate, quer você entenda anatomia ou não. Você lê a si mesmo em termos muito restritos. Grande parte da dor relacionada com doenças graves e morte resulta de você não ter fé em sua própria realidade contínua. Você luta contra a dor porque não aprendeu a transcendê-la, ou melhor, a usá-la. Você não confia na consciência natural do corpo, de modo que quando seu fim se aproxima, e tal fim é inevitável, você não confia nos sinais que o corpo dá, que são destinados a libertá-lo. Certos tipos de dor ejetam automaticamente a consciência do corpo.
Tal dor não pode ser verbalizada, pois é uma mistura de dor e prazer, um dilacerar, e automaticamente provoca uma liberação quase estimulante da consciência. Essa dor também é muito breve. Sobre seu sistema atual, no entanto, as drogas são geralmente administradas, caso em que a dor é um pouco minimizada, mas prolongada, não acionando os mecanismos naturais de liberação. Se você ler seus eus adjacentes, você desenvolverá confiança no corpo e naquelas consciências cooperativas que o formam. Você também teria uma consciência íntima dos processos de cura do corpo. Você não temeria a morte como aniquilação e sentiria sua própria consciência se desvencilhar gentilmente daquelas outras que tão graciosamente a expressaram. Seção 780. Você faz parte do mundo e, no entanto, é você mesmo. Isso não o confunde e você segue seu próprio senso de identidade sem dificuldade, mesmo que esteja cercado por outros indivíduos em todos os lugares. Usando isso como uma analogia, você é uma parte de sua psique ou sua alma, habitando nela, seguindo facilmente seu senso de identidade, embora essa psique também contenha outras identidades, além daquela que você considera sua. Você extrai sustento do mundo e cresce por meio dele. Você contribui com suas habilidades e experiência, ajudando a formar a civilização e a cultura do mundo. Em certo grau, você mantém o mesmo tipo de relacionamento com sua própria psique. Através de métodos comuns de comunicação, você pode contar o que está acontecendo em outros países além do seu, mesmo sem viajar para eles. Os noticiários informam você sobre as condições em todo o mundo. Agora também há transmissões internas acontecendo constantemente, com as quais, entretanto, você não está sintonizado. Isso o mantém em contato constante com as outras porções de sua própria psique. Você é tão parte do mundo que sua menor ação contribui para a sua realidade. Sua respiração muda a atmosfera. Seus encontros com outros alteram os tecidos de suas vidas e as vidas daqueles que entram em contato com eles. É fácil para você ver como as células do corpo o formam. Isto é, você entende pelo menos a natureza cooperativa das atividades da célula. Uma alteração em uma célula causa imediatamente mudanças nas outras e provoca uma diferença no comportamento do corpo. É um pouco mais difícil para você entender as maneiras pelas quais suas próprias ações e as dos outros se combinam para provocar os eventos mundiais. Por um lado, cada um dos meus leitores é apenas um indivíduo vivo no planeta em qualquer tempo. Pode parecer que o indivíduo tem pouco poder. Por outro lado, cada indivíduo vivo é necessário. É verdade que o mundo começa e termina com cada pessoa, isto é, cada uma de suas ações é tão importante contribuindo para a experiência de outras pessoas que você não conhece que cada indivíduo é como um centro em torno do qual o mundo gira. Se você não fizesse o que fez hoje, por exemplo, o mundo inteiro seria de alguma forma diferente. Seus atos se espalham de maneiras que você não entende, interagindo com a experiência dos outros e, portanto, formando eventos mundiais. A pessoa mais famosa e a mais anônima estão conectadas por meio desse tecido, e uma ação aparentemente pequena e inócua pode mudar a história como você a entende. As crianças geralmente sentem que o mundo e o tempo começaram com seu nascimento. Eles aceitam o passado do mundo pela fé. Em termos muito importantes, este é um sentimento bastante legítimo, pois ninguém mais pode experimentar o mundo de qualquer outro ponto de vista exceto o seu próprio, ou afetá-lo exceto por meio de ação privada. Em massa, essa ação individual obviamente causa eventos mundiais. Em termos metafísicos, você existe em sua psique ou alma mais ou menos da mesma maneira. As identidades são obviamente ambientes psíquicos, principalmente não físicos. Objetos físicos não podem se mover entre si, assim como uma mesa não pode se mover através de uma cadeira. Os eventos mentais se comportam de maneira diferente. Eles podem se misturar e se fundir, mover-se entre si enquanto ainda mantêm seu próprio foco. Eles podem interagir nos níveis psíquicos da mesma forma que os eventos nos níveis físicos, mas sem restrições físicas. Embora você seja uma parte de sua psique, sua identidade ainda é inviolável. Não será submerso ou aniquilado em um eu maior. Ela carrega um selo, uma marca divina de sua própria integridade. Ela segue seu próprio foco e conhece a si mesma como ela mesma, mesmo quando sua própria existência como ela mesma pode ser apenas uma porção de outra identidade. Além disso, nada o impede de explorar essa outra identidade maior ou de entrar nela, por assim dizer.
Quando isso acontece, ambas as identidades são alteradas. Em termos mais amplos, a psique ou alma não existe em nenhum lugar como um produto ou identidade acabada. Por outro lado, está sempre a devir, e esse devir acontece por parte de cada uma de suas próprias porções. Sua própria postura e existência física dependem de porções da realidade de sua psique ou da existência de sua alma, das quais você normalmente não tem consciência. Essas porções também dependem de sua existência, no entanto. Você considera sua respiração e seus movimentos como certos, embora sejam produzidos inconscientemente. Em certos termos, entretanto, uma vez você teve que aprender a fazer essas coisas com as quais agora não está conscientemente preocupado. Ainda em outros níveis de realidade, as atividades que você agora conscientemente reivindica como suas tornaram-se, nesses mesmos termos e de outro ponto de vista, inconscientes, videando uma história psíquica da qual outras identidades emergem, como parece que suas próprias identidades emergem do inconsciente da atividade corporal. Em certos termos muito definidos, a existência de uma pessoa implica a existência de todas as outras que viveram ou viverão. Seu próprio tempo está implícito, portanto, no que todos os outros e o deles está implícito no seu. Eu disse que as línguas adquirem seu significado em grande parte delas pelas pausas e hesitações entre os sons. Eles obviamente ganham seu significado também por causa dos sons não usados, de modo que qualquer língua também implica a existência de todas as outras. Nessa medida, todas as outras línguas residem silenciosamente dentro de qualquer língua falada. O mesmo se aplica à linguagem escrita em uma página. Os personagens escritos fazem sentido por sua disposição e justamente por serem escolhidos em detrimento de outros personagens que não aparecem. Da mesma forma, sua existência focada depende de todas as outras existências que não são você. Você é uma parte deles. Você cavalga sobre suas existências, embora seja principalmente você e nenhum outro. O mesmo se aplica, no entanto, a todas as outras pessoas. Cada um deles se torna um foco primário ou identidade dentro do qual todos os outros estão explícitos. Em termos comuns, você não faz a si mesmo. Você é como uma língua viva falada por alguém que não a originou. A língua estava lá para você usar. A linguagem, neste caso, é molecular, que fala do seu ser físico. Os componentes dessa língua ou os elementos da Terra que formam o corpo já foram criados quando você nasceu, pois o alfabeto de sua língua particular estava esperando para ser usado. Sua própria vida física, então, implica uma fonte, uma vida da qual o físico emerge, traz sua vitalidade implícita, não dita, não materializada e insondável que forneceu os ingredientes para o alfabeto físico, corporal e molecular. A vida física, portanto, implica uma vida não física. Você considera a sua língua particular tão natural e a usa com tanta facilidade que nem pensa no fato de que ela implica outras línguas também, ou que ganha seu significado por causa de suposições internas que nunca são faladas, ou pelo uso de pausas nas quais nenhum som é produzido. Vocês vivem suas vidas da mesma maneira. Existem muitos idiomas, embora a maioria das pessoas fale um ou dois ou três no máximo, os idiomas também têm sotaques, cada um pouco diferente, mantendo a integridade original de qualquer idioma. Até certo ponto, você pode aprender a falar com sotaque, por assim dizer. Digamos que eu sorri, caso em que ainda, sendo você mesmo, você se permite assumir alguns dos atributos de outra língua. Você pode ler o mundo de uma maneira diferente, mantendo sua própria identidade, ou pode se mudar para um país diferente de si mesmo que fale sua língua nativa, mas com uma inclinação diferente. Você faz isso de uma forma ou de outra sempre que sintoniza programas aos quais normalmente não presta atenção. A notícia é um pouco estrangeira, embora ainda seja interpretada através do idioma que você conhece. Você está obtendo uma tradução da realidade. A psique é sempre em estado de vir a ser. Obviamente não tem limites precisos. A existência de um novamente implica a existência de todos, e assim qualquer psique ganha destaque também por causa da existência dos outros sobre os quais sua realidade se baseia. Uma estação de televisão existe da mesma maneira, pois se uma não pudesse ser sintonizada, teoricamente falando, nenhuma poderia. Essas comunicações internas, então, alcançam o exterior em todas as direções. Cada identidade tem validade eterna dentro da realidade maior da psique. Em um nível, então, qualquer pessoa que contate sua própria psique pode teoricamente contatar qualquer outra psique. A vida implica a morte implica a vida.
isto é, nos termos do seu mundo. Nesses termos, a vida é um elemento falado, enquanto a morte é o elemento não falado, mas ainda presente, abaixo sobre o qual a vida cavalga. Ambos estão igualmente presentes. Para obter conhecimento conscientemente diferente daquele normalmente disponível, você presta atenção a pausas, aos elementos implícitos na linguagem, a qualquer qualidade sentida ou sentida sobre a qual residem as experiências reconhecíveis da vida. Existem todos os tipos de informações disponíveis para você, mas elas ainda devem ser percebidas por meio do seu próprio foco ou identidade. Eu disse que todos os eventos ocorrem ao mesmo tempo, uma afirmação difícil de entender. Todas as identidades ocorrem ao mesmo tempo também. Cada evento muda todos os outros. Os presentes alteram os passados. Qualquer evento implica a existência de eventos prováveis que não emergem, que não são falados. Os eventos do mundo físico, portanto, repousam sobre a existência de eventos prováveis implícitos. Línguas diferentes usam sons de maneiras peculiares, com ritmos próprios, uma enfatizando o que a outra ignora. Outras probabilidades, portanto, enfatizam eventos que estão apenas implícitos em sua realidade, de modo que seus eventos físicos se tornam os prováveis implícitos, sobre os quais residem outros mundos. Seção 781. Por assim dizer, você usa a linguagem dos átomos e moléculas à sua maneira particular. Você marca o universo. Você o impressiona ou o carimba, ou o imprime com sua própria identidade. Doravante, ele sempre reconhece você como você e nenhum outro. Você é então conhecido. Em termos mais amplos, enquanto você fala seu próprio idioma, o universo também fala seu idioma, pois se traduz constantemente em sua percepção privada. Lembre-se, eu disse que você vivia em sua psique mais ou menos da mesma maneira que fisicamente você mora no mundo. Esse mundo tem muitas línguas. Fisicamente, você é como um país dentro de sua psique, com uma linguagem própria. As pessoas estão sempre procurando por línguas mestras, ou por uma em particular, da qual todas as outras emergiram. De certa forma, o latim é uma língua mestra. Da mesma forma, as pessoas buscam deuses ou um deus, do qual emergiram todas as psiques. Aqui você está procurando a fonte implícita, a pausa não dita e invisível, a organização interna que dá à linguagem ou ao eu um veículo de expressão. As línguas finalmente se tornam arcaicas. Algumas palavras são totalmente esquecidas em uma língua, mas surgem de forma alterada em outra. Todas as línguas da Terra, no entanto, estão unidas por causa de pausas e hesitações, características sobre as quais os diferentes sons se baseiam. Mesmo as alterações de pausas óbvias entre as línguas só fazem sentido por causa de um ritmo interno implícito e não declarado. Os deuses históricos tornam-se igualmente arcaicos. Suas diferenças costumam ser óbvias quando você está aprendendo uma língua. Um grande mistério parece estar envolvido. Quando você está aprendendo sobre a natureza da psique, existe uma aura ainda maior do desconhecido. As porções desconhecidas da psique e seus horizontes maiores, portanto, muitas vezes foram percebidos como deuses ou como as grandes psiques das quais o eu emergiu. Como, por exemplo, o latim é uma fonte para as línguas românticas. Muitos livros são feitos para serem lidos e nunca falados em voz alta. Usando a linguagem comum, você fala com seus companheiros, você escreve histórias e comunicações. Através da linguagem escrita, então, a comunicação é amplamente estendida. No contato direto, no entanto, você encontra não apenas a linguagem falada do outro, mas também a pessoa do comunicador. A linguagem falada é embelezada com sorrisos, carrancas ou outros gestos, e isso aumenta o significado da palavra falada. Muitas vezes, quando você lê um livro, você murmura silenciosamente as palavras como se para reforçar seu conteúdo simbólico com um imediatismo mais emocional. A linguagem da psique, entretanto, é muito mais rica e variada. Suas palavras brotam vivas, seus verbos realmente movem e não significam simplesmente ou representam um movimento. Seus substantivos tornam-se o que eles significam. Suas declinações são multidimensionais. Seus verbos e substantivos podem se tornar intercambiáveis. De certa forma, a psique é sua própria linguagem. A qualquer momento, todos os seus tempos verbais estão no presente. Em outras palavras, tem tempos verbais múltiplos, todos no presente, ou tem tempos verbais numerosos.
Dentro dela, nenhuma palavra morre ou se torna arcaica. Essa linguagem é a experiência. Então, psiquicamente, você pode e não pode dizer que existe uma fonte. O próprio fato de você questionar existe um Deus ou uma fonte mostra que você não entendeu os problemas. Da mesma forma, quando você pergunta, existe uma língua mestra? É evidente que você não entende o que é a linguagem em si. Caso contrário, você saberia que a linguagem depende de outras implícitas e que os dois, ou todos eles, são eles mesmos e ainda assim inseparáveis, tão intimamente conectados que é impossível separá-los, mesmo que seu foco esteja em apenas um idioma. Assim, a psique e sua fonte, ou o indivíduo e Deus, são tão inseparáveis e interconectados que uma tentativa de encontrar um separado do outro automaticamente confunde a questão. O mundo físico implica a existência de um Deus. A existência de Deus também implica a existência de um mundo físico. Esta declaração implica o não declarado e o inverso também se aplica. Negar a validade ou importância do indivíduo é, portanto, também negar a importância ou validade de Deus, pois os dois existem um dentro do outro e você não pode separá-los. De um lado da realidade você grita, onde está Deus? E do outro lado vem a resposta, eu sou eu. Capitalize eu. Do outro lado da realidade Deus grita, quem sou eu? E se encontra em você. Você é, portanto, uma parte da fonte e, portanto, tudo o mais se manifesta. Porque Deus é, você é. Porque você é, Deus é. Em um nível consciente, certamente você não é tudo o que Deus é, pois essa é a parte não declarada e não manifestada de si mesmo. Seu ser cavalga sobre essa realidade não declarada, como uma letra do alfabeto cavalga sobre as organizações internas que estão implícitas em sua existência. Nesses termos, suas porções não declaradas alcançam uma fonte chamada Deus, pois várias línguas podem ser rastreadas até sua fonte. As línguas mestras podem ser comparadas aos deuses históricos. Cada pessoa viva é uma parte do Deus vivo, sustentada na vida pelo magnífico poder da natureza, que é Deus, traduzido nos elementos da Terra e do Universo. Seção 782. Sua linguagem diária lida com separações, divisões e distinções. Até certo ponto, sua linguagem organiza seus sentimentos e emoções. A linguagem da psique, no entanto, tem sob seu comando muito mais símbolos que podem ser combinados de muitas outras maneiras, digamos, do que meras letras de um alfabeto. Na linguagem cotidiana, os objetos têm certos nomes. Obviamente, os nomes não são os objetos, mas símbolos para eles. Mesmo esses símbolos, no entanto, dividem você como observador do resto do mundo, que se torna objetivado. Você mesmo pode entender muito mais sobre a natureza da psique, por exemplo, do que pensa que pode. Para fazer isso, no entanto, você deve deixar sua linguagem diária para trás, pelo menos momentaneamente, e preste atenção aos seus próprios sentimentos e imaginação. Sua linguagem lhe diz que certas coisas são verdadeiras ou fatos e que certas coisas não são. Muitos de seus sentimentos mais vívidos e comoventes não se encaixam nos fatos de sua linguagem, então você os desconsidera. Essas experiências emocionais, no entanto, muitas vezes expressam a linguagem da psique. Não é que a compreensão de sua psique esteja além de você. Geralmente você tenta entendê-la ou experimentá-la de uma das maneiras mais difíceis, por meio do uso da linguagem cotidiana. A imaginação pertence à linguagem da psique. Por esta razão, muitas vezes das experiências que entram em conflito com os pressupostos básicos sobre os quais se baseia a linguagem cotidiana. Portanto, a imaginação é muitas vezes considerada suspeita. Você pode ficar sozinho em sua porta ou em um campo, ou mesmo em uma rua, cercado por muitas pessoas em uma cidade grande, olhar para cima, subitamente atingindo pelas grandes nuvens que se espalham acima e sentir-se parte delas. Você pode experimentar momentaneamente um grande anseio ou sentir suas próprias emoções repetidamente preenchidas com a mesma majestade comovente, de modo que por um instante você e o céu pareçam ser um. A linguagem mundana lhe diz, conforme você pensa com seus padrões, que sua imaginação está fugindo com você, pois obviamente você é uma coisa e o céu é outra. Você e o céu não se igualam, ou, como diria o amigo Spock, não é lógico. A sensação desaparece rapidamente depois de confundi-lo brevemente.
Você pode estar espiritualmente revigorado, mas, via de regra, não consideraria o sentimento uma afirmação de qualquer realidade legítima ou uma representação da existência de sua psique. As emoções e a imaginação, no entanto, dão a você o contato mais íntimo com outras porções de sua própria realidade. Eles também liberam seu intelecto para que seus poderes não sejam limitados por conceitos que foram ensinados como verdadeiros. Em vez disso, tais conceitos são verdadeiros, operacionalmente verdadeiros. Por exemplo, as leis físicas com as quais você está familiarizado operam onde você está. Elas são verdadeiras relativamente falando. Nesses termos, você é uma pessoa fisicamente objetivada, olhando para cima na cena que acabamos de mencionar, para um céu objetivado. Você pesa tantos quilos e inclina a cabeça em tal e tal ângulo para olhar para cima na paisagem do céu, e fisicamente falando, você pode ser categorizado. Nesses mesmos termos, as nuvens podem ser medidas fisicamente e mostradas tão acima de você, compostas de, digamos, ventos de certa velocidade, prontos para derramar uma quantidade precisa de chuva ou qualquer outra coisa. Fisicamente falando, então, obviamente você está separado das nuvens, e assim, nesses termos, sua experiência momentânea de se unir a elas pareceria uma mentira, pelo menos não factual, ou o produto de sua imaginação. Em vez disso, tal evento é uma expressão direta do conhecimento da psique. Ele sente sua identificação bastante legítima com a natureza, exercita sua mobilidade e sente seu próprio salto de poder emocional. Suas emoções, nesse caso, seriam momentaneamente ampliadas, elevadas, digamos, a um poder superior. Existem inúmeros exemplos desse tipo que poderiam ser dados, pois a cada dia sua psique apresenta evidências de seu próprio ser maior. Evidências que você é ensinado a ignorar ou descartar porque não é factual. O que é imaginário não é verdade, você aprendeu isso quando criança. A imaginação, no entanto, coloca você em conexão com um tipo diferente de verdade, ou uma estrutura diferente na qual a experiência pode ser legitimamente percebida. As verdades maiores da psique existem nessa dimensão. Você escolhe fatos físicos. Os pensamentos são reais. Apenas alguns pensamentos se transformam em ações físicas, é claro. Apesar das versões distorcidas dessa última declaração, no entanto, ainda há obviamente uma diferença distinta, digamos, entre o pensamento de adultério e a sua expressão física. Você não pode tratar os pensamentos e a imaginação de maneira tão literal, nem deve tentar guardar seus pensamentos, em grande parte, como se fossem rebanhos de animais que você deseja manter puros. Seus pensamentos formam sua realidade. Se você não os temer, no entanto, eles criam seus próprios equilíbrios. A psique habita uma realidade tão diferente do mundo que você normalmente reconhece que lá o bem e o mal, como você pensa neles, também são vistos como operacionalmente ou relativamente verdadeiros, como a diferença entre o percebidor e o objeto percebido. Os sonhos, você aprendeu, são eventos imaginários. Em termos mais amplos, é inútil questionar se os sonhos são verdadeiros ou não, pois eles simplesmente são. Você considera um sonho, ou, no entanto, se seus eventos ocorrerem posteriormente de fato. Na vida da psique, um sonho não é mais ou menos verdadeiro, seja ou não duplicado na vida desperta. Os eventos oníricos acontecem em um contexto diferente. Pode-se dizer, da imaginação. Aqui você experimenta uma realidade válida que existe por si só, por assim dizer, aquele em que a própria linguagem da psique recebe maior liberdade. Alguns de vocês podem tentar se lembrar de seus sonhos, mas nenhum de vocês precisa se relacionar com a realidade dos sonhos como deve se relacionar com a vida física. Até certo ponto, entretanto, você forma eventos físicos enquanto está sonhando. Então, livre das limitações da vigília, você processa sua experiência, pesa de acordo com suas próprias intenções e propósitos, correlaciona-a com informações tão vastas que você não poderia estar consciente delas. Na maioria dos sonhos, você não pensa simplesmente em uma situação. Você imaginativamente se torna parte dele. É real em todos os aspectos, exceto no fato físico. Você se desespera com qualquer fato. Encontra o final de um certo tipo de criatividade. A psique, no entanto, é responsável por trazer os fatos à existência. Nessa realidade, um assim chamado fato é igualmente verdadeiro ou igualmente falso. O sonho que você lembra já é a tradução de uma experiência mais profunda. Ele é projetado para você de modo que seja uma ponte entre a percepção da psique e a percepção do eu sonhador.
Os sonhos servem como dramas, transferindo experiências de um nível da psique para o outro. Em certas partes do sono, sua experiência atinge áreas tão vastas do ser que o sonho é usado para traduzi-lo para você. O poder de sonhar brota dessa fonte. Sonhar não é uma atividade passiva. Exige uma mistura peculiar e distinta de vários tipos de consciência e a transformação da percepção não física em símbolos e códigos que serão compreendidos sensorialmente, embora não sejam experimentados diretamente como na experiência de vigília. Você considera o sonho um dado adquirido, mas é o resultado de uma habilidade característica que é responsável pelo próprio sentimento subjetivo que você chama de vida consciente. Sem ela, sua consciência normal não seria possível. Uma língua falada é, novamente, dependente de todas as outras línguas que poderiam ser faladas, e assim seus sons ganham proeminência e ordem por causa dos silêncios e pausas entre eles. Portanto, sua consciência desperta depende do que você considera como consciência adormecida ou sonhadora. Ele ganha destaque, mais ou menos, da mesma maneira cavalgando sobre outras versões possíveis de si mesmo. Alerta apenas porque, em seus termos, de pausas ocultas em seu estado de alerta. A capacidade de sonhar pressupõe a existência da experiência, que não é definida como fato físico. Pressupõe uma liberdade muito maior na qual a percepção não depende do espaço ou do tempo, uma realidade na qual os objetos aparecem ou são descartados com a mesma facilidade, uma estrutura subjetiva na qual o indivíduo expressa livremente o que deseja da maneira mais direta, ainda sem contato físico nos termos habituais. Essa realidade representa sua origem e é o ambiente natural em que reside a psique. Suas crenças antecedentes culturais e, até certo ponto, seus idiomas criam barreiras para que essa dimensão do sonho pareça irreal para você. Mesmo quando se pega no mais vívido de aventuras oníricas ou se encontram viajando para fora de seus corpos, enquanto sonham, vocês ainda não dão a tais experiências a mesma validade que as de vigília. Subjetivamente falando, você está em toda parte cercado por sua própria realidade maior, mas não procura nos lugares certos. Você foi ensinado a não confiar em seus sentimentos, seus sonhos ou sua imaginação, precisamente porque eles muitas vezes não se encaixam na realidade aceita dos fatos. Eles são os criadores de fatos, no entanto. De modo algum pretendo rebaixar o intelecto. É aqui, no entanto, que a tirania do mundo dos fatos tem maior influência. Ao intelecto foram negadas suas asas. Seu campo de atividade foi limitado porque você lhe deu apenas fatos para continuar. Biologicamente, você é perfeitamente capaz de lidar com a realidade do sonho e da vigília e de formar uma síntese muito mais eficaz a esse respeito. Todos os seus impulsos criativos surgem dessa dimensão oculta. Os mesmos impulsos que formaram suas maiores cidades, sua tecnologia e o cimento físico que une seu mundo culturalmente organizado. Os impulsos criativos estão por trás de suas línguas, mas muitas vezes você usa as línguas para silenciar em vez de liberar a comunicação interior. Sempre houve ritmos da consciência que não são teoricamente óbvios. Em certos momentos, algum comportamento foi expresso principalmente no estado de vigília e às vezes no estado de sonho. A ênfase nunca é estática, mas sempre mutável. Em alguns períodos, então, o comportamento normal era mais onírico, enquanto desenvolvimentos mais específicos ocorriam no estado de sonho, que era, então, o mais claro ou especificado dos dois. Os homens iam dormir para fazer seu trabalho, em outras palavras, e o reino dos sonhos era considerado mais real do que a realidade desperta. Agora, o oposto é verdadeiro. Fim do capítulo. Meus mais sinceros cumprimentos. Desejo-lhes experiências emocionantes nos sonhos que terá esta noite, agora que estou lhe contando tudo sobre como fazê-lo. Fim do capítulo.